Terceiro ponto. Uma vez que este é o sentido em que principalmente devo insistir ao tratar da vaidade dos pensamentos, e pelo fato de as pessoas acharem com frequência que seus pensamentos são livres, prova-los-ei, portanto, aquilo que é minha única doutrina levantada, isto é, que os pensamentos podem ser pecados, pelas seguintes razões. Ponto A. A lei o julga e repreende alguém por causa deles, portanto são transgressões da lei. E assim também, como Cristo repreende os fariseus por seus maus pensamentos, em Mateus capítulo 9, versículo 4. Isso demonstra a excelência da lei, que alcança até os pensamentos. Ponto B. Porque são passíveis de perdão e devem ser perdoados ou não seremos salvos, conforme Atos capítulo 8, versículo 22. Isso demonstra a multidão das misericórdias de Deus, visto que os pensamentos são tão infinitos. Ponto C. Eles são passíveis de arrependimento, pois se diz que o arrependimento deve começar neles. Assim diz Isaías, que o homem mau abandone seus pensamentos. Isaías capítulo 55, verso 7. Uma pessoa nunca está verdadeiramente e totalmente moldada, como 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 ao 5 diz, até que leve cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso demonstra que os pensamentos são naturalmente rebeldes e contrários à graça. Também demonstra o poder da graça, que é capaz de reger e subjugar um exército tão numeroso como é o caso dos nossos pensamentos, e ordená-los todos como fará um dia, quando formos perfeitamente santos. Ponto D. Eles corrompem o ser humano, a quem nada corrompe exceto o pecado. Do coração procedem maus pensamentos, estes corrompem o homem. Mateus capítulo 15, versículo 18 ao 19. Ponto E. Eles são uma abominação para o Senhor, que nada odeia exceto o pecado, e cujos olhos puros não podem contemplar a iniquidade. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Assim como as boas meditações são aceitáveis, também pela regra do contrário, as más são abomináveis. Ponto F. Eles atrapalham todo o bem que devíamos fazer e estragam nossas melhores realizações. Os pensamentos vãos arrastam consigo o coração, de modo que quando alguém se aproxima de Deus, seu coração, sua razão e pensamentos estão longe dele. Isaías capítulo 29, versículo 13. O coração do homem segue atrás da sua cobiça, quando devia atentar, como fala o profeta, sobre a razão de seu coração assim proceder. Agora, nada além do pecado poderia nos separar de Deus, e o que de fato nos aliena dele é o pecado, é a inimizade contra ele. Ponto G. Nossos pensamentos são os primeiros motivadores de todo mal em nós, pois eles são a causa do movimento e também trazem o coração e o objeto juntos. São acoviteiros para nossas luxúrias, vigiam o objeto até que o coração tenha adulterado com ele e cometido loucura. Na impureza especulativa e em outros desejos pecaminosos, eles oferecem as imagens daqueles deuses que criam, diante dos quais o coração se ajoelha e os adora. Eles representam o crédito, as riquezas, a beleza, até o coração que os tem adorado, e isso quando as próprias coisas estão ausentes. Em que a vaidade dos pensamentos consiste? Quarto ponto. Expondo agora daqueles exemplos particulares em que essa vaidade do pensamento e poder meditativo da mente consiste. Primeiro, eu a mostrarei em relação ao pensar o que é bom, quão incapaz e relutante o coração é para os bons pensamentos. E segundo, em relação à sua prontidão para pensar o mal e as coisas vãs. Quanto ao primeiro ponto, percebe-se essa vaidade, primeiro, na falta de capacidade de originar e de extrair, ordinária e naturalmente, considerações e pensamentos santos e úteis de todas as situações e ocasiões comuns, o que a mente, até onde seja santificada, é capaz de fazer. Um coração santificado e em cujas afeições a graça verdadeira é inflamada, a partir de todos os procedimentos de Deus para com ele, a partir de todas as coisas que vê e ouve, a partir de todos os objetos que são introduzidos nos pensamentos, destilam santas, doces e úteis meditações. E ele o faz naturalmente, ordinariamente, até onde seja santificado. Desse modo era com nosso Salvador Jesus Cristo, pois todos os discursos que ouvia, todos os acidentes e ocorrências faziam surgir e ocasionavam nele meditações celestiais,
como podemos ver por todos os evangelhos. Quando esteve junto ao poço, falou da água da vida, João 4. Muitos exemplos poderiam ser dados. Ele, em seus pensamentos, traduziu o livro das Escrituras em livro de graça, assim como fazia o coração de Adão no estado de inocência. Sua filosofia poderia ser verdadeiramente dominada teologicamente, pois via Deus em tudo. Todas as coisas elevavam seu coração à ação de graças e ao louvor. Também assim agora nossas mentes, até onde estejam santificadas, o farão. Assim como a pedra filosofal transforma em ouro todos os metais, como a abelha suga o mel de toda flor, e como um bom estômago absorve nutrição doce e sadia de tudo aquilo que chega a si, desse modo um coração santo, até onde esteja santificado, converte e digere todos os pensamentos espirituais úteis. Isso pode ser visto no Salmo 107, verso 43. Este salmo dá muitos exemplos da providência de Deus e das suas maravilhas para com os filhos dos homens, como as libertações do mar, onde os homens veem suas maravilhas, libertação dos cativos. A base da canção é: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Mas após todos esses exemplos, ele concluiu que, embora outros menosprezem essa ocorrência com os ordinários pensamentos triviais, ele contudo diz: os retos veem isso e se alegram, isto é, extraem pensamentos confortáveis disso tudo e serão matéria de alegria. O salmista diz: quem é sábio atente para essas coisas, isto é, faz observações santas disso tudo, e a partir de um princípio de sabedoria, entende a bondade de Deus em tudo, e assim seu coração é elevado para pensamento de louvor, ações de graças e obediência. Agora, compare com esse salmo e o Salmo 92, feito para o dia de descanso, quando em imitação a Deus, que nesse dia contemplou suas obras, ainda devemos no nosso dia do Senhor fazer surgir pensamentos santos e louváveis dele a partir dessas obras, para sua glória. O que fez o autor deste salmo: quão grandes, Senhor, são as tuas obras, o inepto não compreende e o estruto não percebe isto. Ou seja, sendo como um animal selvagem, não tendo nenhum princípio santificado de sabedoria em si, não tem um olhar mais acurado que uma fera para todas as obras de Deus e as ocorrências das coisas. Olhe para todas as bênçãos como coisas providas por Deus para o deleite do homem, mas raramente extrai pensamentos santos, espirituais e úteis disso tudo, pois lhe falta a arte para fazê-lo. Se os outros nos prejudicam, o que nossos pensamentos filtram desse agravo, senão pensamento de vingança? Meditamos sobre como relativamos o mal, mas veja com que naturalidade a mente de Davi filtra outros pensamentos, quando amaldiçoado por Simei. Deixa o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Isso poderia se provar um bom sinal do favor de Deus, pois talvez o Senhor olhará para minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. 2 Samuel capítulo 16, versículo 11 ao 12. Quando vemos julgamentos sucederem-se uns aos outros, nossas mentes se prontificam a entreter severos pensamentos de censura contra nosso irmão, como fizeram os amigos de Jó. Mas o homem piedoso, cuja mente é muito santificada, a partir disso deriva outros pensamentos. O homem perverso mostra dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. Provérbios capítulo 21, versículo 29. Semelhantemente, quando misericórdias externas nos sobrevêm, os pensamentos mais rápidos que costumamos ter é projetar a tranquilidade que a riqueza nos trará. Tens muitos bens para muitos anos, e quando nos encher de julgamento, e quando o julgamento nos sobrevém, somos rápidos em nos encher com pensamentos de murmuração, temores e cuidados sobre como nos desembaracemos. Mas quais foram os primeiros pensamentos que Jó teve quando recebeu a notícia de que perdera tudo? Deus deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Pensamentos como esse que todas as oportunidades nos sugerem, um bom coração teme, ainda que espontaneamente os faça surgir para seu próprio uso. Na medida que nossos pensamentos são estéreis, nessa mesma medida são vãos. Segundo ponto, a vaidade e pecaminosidade da mente se mostram na relutância de cogitar pensamentos santos, de começar a se dispor para pensar em Deus e nas coisas que pertencem à nossa paz. Nossa mente é tão preguiçosa quanto o estudante com seus livros e com o emprego de suas mentes com lições.
por estudarem com sua cabeça repleta de brincadeiras. Desse modo, são preguiçosas nossas mentes para adentrar em séria consideração, em graves e solenes pensamentos a respeito de Deus, da morte e coisas semelhantes. As pessoas são tão avesas a pensar na morte, como os ladrões o são quanto à execução, para pensar em Deus como estes são para pensar no juiz. Assim, as pessoas são avessas a examinar suas ações, revisá-las, ler os escritos borrados de seus corações e indagá-los à noite e no fim do dia, assim como fazia Davi no Salmo 77, verso 6. As pessoas são tão resistentes a isso como os colegiais o são para fazer análise sintática de suas lições e do latim falso que inventaram. Deixa-nos, dizem ele a Deus no livro de Jó, isto é, de seus pensamentos, pois se segue. Não desejamos o conhecimento dos teus caminhos. Eles não querem pensar ao seu respeito, nem o conhecer de boa vontade. Portanto, nossas mentes, como um estômago doente, sentem náuseas até mesmo do cheiro das coisas boas e logo as vomitam. Eles não gostam de reter o conhecimento de Deus. Tememos ativar nossa alma a qualquer momento para que tenha santas meditações, para que pense sobre o que ouvimos, o que fizemos ou o que seja nosso dever fazer. E descobriremos que nossas mentes, como as tarachas de um instrumento musical, escorregam entre nossos dedos enquanto a estamos afinando. Na verdade, vocês descobrirão que a mente trabalhará para eclipsar o que quer que possa ocasionar esses pensamentos, assim como alguns se desviam do caminho quando veem que se encontrarão com alguém com quem não querem conversar. As pessoas não ousam ficar sozinhas por medo de que esses pensamentos retornem. Os melhores encontrarão satisfação em se desculpar pelas ocasiões em que liquidaram os pensamentos acerca de coisas boas, enquanto que em pensar sobre coisas terrenas vãs, achamos que o tempo passa rápido demais, o relógio bate muito cedo, as horas passam antes que nos demos conta delas. Terceiro ponto, a vaidade e pecaminosidade da mente se mostram nas pessoas piedosas no fato de que, embora apreciem bons pensamentos, a mente contudo não está e não estará a longo tempo concentrada neles. Há algumas coisas nas quais nos concentramos e podemos nos concentrar, por conseguinte lidar por longo tempo com elas. Por isso, em Jó capítulo 17, versículo 11, os pensamentos são chamados posses de coração, como está no original. O coração repousa sobre pensamentos que são agradáveis. Tão concentrados ficamos, muitas vezes, que nosso sono foge, como Salomão diz acerca dos ímpios. Não consegue dormir por causa da multidão dos pensamentos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. De igual modo, ele diz que para imaginar perversidades o homem fecha os olhos, ou seja, fica extremamente atento, medita em seus esquemas, pois as pessoas costumam fechar os olhos quando estão concentradas, daí a maneira que o sábio se expressa. Mas deixe a mente se ocupar e se encarregar com coisas boas, coisas que pertencem à nossa paz, e veja como fica instável. Essas coisas, contudo, deveriam ser as que mais atraem a concentração da mente, visto que quanto mais excelente o objeto, mais forte deve ser a concentração da mente sobre ele. Deus é o objeto mais glorioso a que nossa mente pode se apegar, o mais encantador. Pensar sobre ele, portanto, deveria engolir todos os outros pensamentos, como se fossem dignos de competir na mesma ocasião com ele. Mas apelo a todas as suas experiências. Veja se seus pensamentos sobre Deus não são os mais inconstantes. Se não são, se assim posso compará-los, como quando olhamos para uma estrela por meio de um telescópio, segurando por uma mão paralítica trêmula, demora bastante para que nossa mente venha reconhecê-lo, para que coloquemos nossos olhos sobre ele, e quando o fizermos, como tremem nossas mãos e perdemos o foco rápida e constantemente. A verdade é que podemos estar na mais séria conversa com Deus, quando todas as coisas deveriam ficar lá fora e não ousar entrar até que tivéssemos terminado. Porém, quantas fissuras há no coração, das quais brotam outros pensamentos. Nossas mentes deixam Deus e os seguem, indo nosso coração em busca da avareza, de nosso credo, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 31.
Da mesma forma, quando estamos ouvindo a palavra, como nossas mentes a todo momento entram e saem da igreja e não ouvem metade do que foi dito, igualmente quando estamos em nosso trabalho que Deus nos ordena que façamos com todas as nossas forças, nossas mentes, como estudantes vadios ou servos negligentes, saem do caminho por causa de qualquer brincadeira, correm atrás das lebres que cruzam o caminho, seguem atrás das borboletas que zubem ao nosso redor. Também quando vamos orar, Cristo nos ordena que vigiemos e oremos. Ou seja, é como se fosse nosso dever montar guarda em cada porta para que ninguém entre e nos perturbe e interrompa. Mas com que frequência o coração se distrai, pega no sono e viaja a outro mundo, como fazem os que dormem. As distrações não são tão naturais quando estamos ocupados com os deveres santos, que como credemos expelidos pelos homens quando estão muito fracos e doentes, antes que se deem conta disso, assim pensamentos mundanos saem de nós e somos conduzidos daquele ribeiro de coisas boas em que se encontrava nossa mente rumo a alguma poça de lama antes que nos demos conta. Quarto ponto, a vaidade da mente aparece com respeito às boas coisas, no fato de que se nossa mente pensa nela, o faz, contudo, em ocasião imprópria, dá-se com nossos pensamentos o mesmo com nossos discursos. Sua bondade reside na sua disposição e ordem. Se ditas ao seu tempo, as palavras são como maçã de ouro em bandejas de prata. E assim como uma pessoa deve produzir ações no tempo devido, assim também o deve fazer com os seus pensamentos. Como aqueles frutos também, esses brotos devem ser produzidos no tempo certo, conforme Salmo 1, verso 3. Mas a vaidade da mente se mostra em pensar sobre coisas boas em ocasiões impróprias. Quando você está orando, não apenas pensamentos mundanos devem ser deixados de lado, mas quaisquer outros que não sejam os pensamentos de devoção. Mas talvez algumas ideias sobre ou para um sermão rapidamente apareçam. Da mesma forma, ao ouvir um sermão, a pessoa com frequência logo terá bons pensamentos que são estranhos ao dever em questão. Também quando a pessoa cai de joelhos para orar, veja lá aparecendo aquela coisa que ela estava tentando lembrar, mas já havia esquecido. Coisas que lhe afetam virão a distraí-la. Essa má disposição dos pensamentos, supondo que sejam bons pensamentos, não deixam de ser devido à vaidade da mente. Se esses pensamentos viessem em outra ocasião, seriam bem-vindos. Descobrimos que nossa mente está pronta a pensar sobre qualquer coisa que não seja o que Deus no momento nos chama a fazer. Quando vamos ouvir um sermão, descobrimos que então podemos gastar nossos pensamentos com mais disposição quando pensamos em leitura ou talvez sondando nossos corações. Coisas essas que em outro momento, quando chamados a fazê-las, estaremos muito indispostos. Contemo-nos em correr selvagemente sobre os campos da mediação e dos pensamentos variados, mesmo que bons, em vez de nos amarrar àquela tarefa e nos firmar em um caminho apenas. Em Adão e Cristo, nenhum pensamento estava fora do lugar, pois embora fosse tantos quanto as estrelas manchavam em seus cursos e mantinham suas posições, mas os nossos, como meteoros, dançam para cima e para baixo em nós. E essa desordem é uma vaidade e pecado, ainda que o pensamento em si seja o melhor possível. Nem todo que seja o mais talentoso deve subir ao palco para atuar, mas deve esperar o sinal da entrada. Na imprensa, ainda que as letras sejam mais belas, contudo, se não colocadas na sua ordem e composição apropriada, elas estragam o sentido do texto. Os soldados de modo algum devem romper com a hierarquia, nem deveriam nossos pensamentos. Há uma promessa em Provérbios capítulo 16, versículo 3, para uma pessoa íntegra, de que, como alguns entendem, os seus pensamentos serão ordenados. E é o suficiente para a primeira parte, a pecaminosidade exclusiva em nossos pensamentos, com respeito ao que é bom. Ponto B. Agora, em segundo lugar, prossigo para demonstrar a vaidade positiva que aparece em nossos pensamentos, com respeito ao que é mal, e aqui não se pode esperar nem de fato ser realizado por pessoa alguma, ao ato de elencar todas as diversas particularidades de todos aqueles pensamentos vãos que passam pelo coração humano. Insistirei apenas em algumas demonstrações mais genéricas, as quais podem se reduzir a exemplos particulares para que se tenha uma ideia dos outros. Primeiro, a vaidade dos pensamentos mostra-se naquilo que Cristo denomina de
loucura, ou seja, pensamentos que os loucos e tolos têm, cuja tolice é vista na agitação incansável e no desassossego da mente ao pensar. É como o mercúrio que não se pode fixar, como Salomão diz: os olhos do insensato vagam pela extremidade da terra. Provérbios capítulo 17, versículo 24. Seus pensamentos são extravagantes e correm para cima e para baixo, de uma a outra extremidade da terra, vagando sem direção, como aqueles meteoros que vemos às vezes no ar. Embora a mente humana de fato seja ligeira e capaz de correr de uma a outra extremidade da terra, o que representa sua força e excelência, Deus não quer esse tipo de força ou rapidez, ou esse espírito vigoroso para pulos e balanços, como posso chamá-lo, mas sim um constante direcionamento correto de todos os nossos pensamentos para a sua glória, nossa própria salvação e o bem de outras pessoas. Ele deu ao pensamento essa rapidez para que ele se afastasse do mal, já na sua primeira ocorrência. Visto que devemos andar nos caminhos para os quais Deus nos chama, também cada pensamento, assim como cada ação, é um passo nesse caminho, e portanto eles devem ser constantes. Fazei caminhos retos para os pés. Hebreus capítulo 12, versículo 13. Diz o apóstolo: não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, até que cheguemos ao fim da jornada daquele assunto sobre o qual devemos pensar. Mas nossos pensamentos no máximo são como cães agitados, que embora sigam e acompanhem seu dono e cheguem ao fim da jornada com ele, não deixam de correr atrás de cada ave loucamente, perseguir cada rebanho de ovelha que vem. Esta instabilidade surge da maldição lançada sobre a mente humana, semelhante à lançada sobre Caim, que, sendo expulso da presença do Senhor, tornou-se um errante. Da mesma forma, os olhos dos homens vagam pela extremidade da terra. Essa tolice também é vista naquela independência em nosso pensamento, no fato de que eles se grudam como grão de areia. Isso vemos com mais evidência nos sonhos, e não apenas neles, mas também quando acordados e mesmo quando nos dispomos a permanecer na maior seriedade. Nessas ocasiões, como nossos pensamentos tinem e batem em retirada, como meninos atrevidos que, quando têm canetas nas mãos, rabiscam palavras soltas que não têm relação entre si, assim os nossos pensamentos agem. Se você examinasse as folhas que sua mente escreve continuamente, encontraria tanta bobagem em seus pensamentos como se encontra na conversa de um louco. Essa loucura e desordem encontram-se na mente desde a queda, embora não apareça em nossas palavras, porque nisso somos mais sábios. Se nossos pensamentos fossem registrados, encontraríamos alguns tão esquisitos que não saberíamos como eles ocorreram, nem de onde vieram, nem para onde vão. Mas como Deus faz todas as coisas em peso, número e medida exato, da mesma forma sua imagem em nós, até onde seja renovada, e em virtude da tolice, inconstância e independência de nossos pensamentos, não conseguimos trazê-los a um desfecho, a nenhuma perfeição, mas perdemos nosso tempo ao pensar, como costumamos dizer sobre o nada. Como Sêneca diz a respeito da vida dos homens, que como navios que são agitados de um lado para o outro no mar, se agitaram muito, mas não navegaram nada. O mesmo pode ser dito acerca dos pensamentos. Quando as pessoas fazem traços imperfeitos e escrevem coisas sem sentido, dizem que elas estão rabiscando, não escrevendo. Da mesma forma, nessas tolices e independência de nosso pensamento, perambulamos e nos perdemos, mas não pensamos. Segundo ponto. Ao contrário, se qualquer luxúria ou paixão violenta se apresenta, então nossos pensamentos se fixam e se resolvem de imediato, e correm em direção a esse objetivo pecaminoso com tal vivacidade que não pode ser abandonado, desistido ou rejeitados, o que é outra vaidade, pois nossos pensamentos e nosso entendimento foram ordenados para que moderassem, acalmassem, sossegassem e impedissem nossas paixões, quando elas estão desordenadas, para que as regassem e governassem. Mas agora nossos pensamentos estão eles próprios sujeitos a nossas afeições, e como combustível sobre elas, fazem com que fervam ainda mais. Embora nossos pensamentos sejam os primeiros a atiçar nosso medo, alegria e desejo, contudo, estando essas afeições atiçadas, prendem, fixam e ligam nossos pensamentos aos objetos pecaminosos, de modo que não podemos nos ver livres dele novamente.
Por isso, Cristo diz aos seus discípulos: Por que vos perturbais e por que surgem pensamentos em vossos corações? Pois as perturbações nas afeições fazem com que pensamos, como fumos e vapores sejam liberados. Assim, se uma paixão de medo surge, ela invoca multidões de pensamentos fantasmagóricos, os quais não conseguimos descartar nem deles esconder nossos olhos, mas eles nos assombrarão e nos seguirão aonde quer que formos. Assim é que uma pessoa vaga, perseguida por seus próprios pensamentos, como diz Isaías, o coração medita sobre o terror. Isaías capítulo 33, versículo 18. Da mesma forma, quando a tristeza surge, como ela nos faz examinar a cruz que brilha sobre nós, coisa que seria muito fácil para a mente esquecer, mas as paixões de alguém fazem seus pensamentos examinar seu sofrimento. Diz Ludicor repetidas vezes, como se não quisesse que os esquecemos. Também quando o amor e o desejo surgem, seja o objeto o que for, somos tomados por ele como a promoção, o crédito, a beleza ou as riquezas. Essas coisas põem nosso pensamento ao trabalho para vê-las em toda a sua extensão, da cabeça aos pés. Como dizemos, observar cada parte e circunstância que as tornam agradáveis para nós, como se tivéssemos que fazer um retrato delas. Também, quando a alegria surge, vemos a coisa com que nos alegremos e nos examinamos detalhadamente. Como fazemos com o livro que gostamos, sublinhamos cada título, somos minuciosos. Na verdade, tão excessivos somos nesse ponto, que com frequência nem conseguimos dormir pensando nele. Eclesiastes capítulo 5, versículo 12, fala do homem avarento. A abundância de riquezas não lhe permite dormir, pois há uma multidão de pensamentos na sua cabeça. Como os pensamentos perturbam os Belzares e Nabucodonosores do mundo. Eles não dormem enquanto não fizerem o mal. Provérbios capítulo 4, versículo 16. Se seus desejos permanecem insatisfeitos, perturbam seus pensamentos, como crianças teimosas fazem com seu choro. Portanto, quanto mais essas pessoas se consideram livres, mais seus pensamentos se provam maior cativeiro e tormento para ela na terra, dificultando-lhes o sono, que faz a natureza repousar. Eles consomem e vivem sobre o coração que os alimenta, cansado a alma. Se a pessoa disser, como Jó, minha cama me confortará, pois no sono seus pensamentos e conversas tristes que teve quando acordada se interromperão. Contudo, eles assombram a pessoa e a aterrorizam. Ele não consegue pô-los de lado, como faz com sua roupa, e quando morre, os pensamentos a seguirão até o inferno, e lá atormentarão mais ainda. Os pensamentos são um dos maiores carrascos no inferno, são um verme que nunca morre. Terceiro ponto, a vaidade da mente aparece na curiosidade, no desejo e comichão de se alimentar. Conhecer e se deleitar em pensar sobre coisas que não nos dizem respeito. Tome como exemplo disso os acadêmicos, cuja obra principal encontra-se nesse departamento. Quantos pensamentos preciosos são gastos dessa maneira? Na curiosidade do conhecimento, como é demonstrado por aqueles que o apóstolo frequentemente repreende, que afetam contradições do saber, como falsamente lhe o chamam, curiosidades do conhecimento de coisas que não viram. Também em Colossenses 2 e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele chama as conclusões das mentes desses homens de fábulas de velhas caducas, porque como fábulas agradam as velhas, essas também agradam suas mentes. Com essa comichão que tem consigo, como mulheres que desejam filhos, eles não se contentam com o que lugar e ocasião lhe fornecem, com o que já tenham alcançado, mas com frequência aspiram por alguma raridade inaudita, alguma coisa forçada, ou talvez algo impossível de alcançar. Assim, as pessoas, não se contentando com as maravilhas de Deus, descobertas na profundidade de sua palavra e obras, lançam-se em outro mar imundo de sua própria criação, e lá navegam com prazer, como muitos escolásticos fizeram com algumas de suas especulações, gastando sua preciosidade e inteligência em tecer teias intricadas feitas com suas próprias entranhas. Vejo outro exemplo de pessoas que têm tempo livre e capacidade de ler muito. Elas deveriam lestrar seus corações com a palavra, tomar aquelas preciosas palavras e sabedoria e sadio conhecimento,
para o benefício de si mesma e de outros, para edificar suas próprias almas e capacitá-las a servir seus países. Mas aonde leva sua curiosidade e fantasia, senão para torná-las versadas em passatempo, versos satíricos, romances, declarações, que são os estranhos bordados das mentes ociosas. Elas também enchem sua cabeça com símios e penas de pavão, em vez de pérolas e pedras preciosas. Um homem como Salomão pode dizer: o coração do que tem entendimento busca o conhecimento, mas a boca do tolo se apresenta de tolice. Provérbios capítulo 15, versículo 14. Conversas ridículas agradam seus ouvidos e olhos quando leem. Todos esses são, por assim dizer, fornecedores de alimento para os pensamentos. Como camaleões, as pessoas vivem no ar e no vento. E o que diremos de outros, ainda que por mera curiosidade do saber e para agradar seus pensamentos, ouvem todas as novidades que voejam para cima e para baixo no mundo, sujam-se com toda a conversa fiada que flutua nas bocas de homens tolos e agradam-se em falar, pensar e ouvir essas coisas? Não os condeno a todos, pois alguns têm bom propósito nisso, conseguem ter utilidade nessas coisas. Como Neemias, que inquiriu a respeito de como as coisas iam em Jerusalém, para se regozijar com o povo de Deus, lamentar com eles, orar por eles e saber como amoldar suas orações de acordo com as notícias. Mas condeno esse comichão curioso que há neles, quando agem meramente para agradar sua imaginação, que muito se deleita com novidades, embora não os diga respeito. Assim eram os atenienses. Alguns esperam ansiosamente a semana inteira até que tenham eventos e controvérsias, e grande parte da felicidade de suas vidas reside em estudar o Estado mais que seus próprios corações e assuntos que realmente dizem respeito às suas vocações. Eles tomam o assunto do Estado como se fosse o seu texto, a ser estudado quanto ao significado e pregado onde quer que forem. Falo daqueles que, apesar disso, não colocam no coração os sofrimentos da Igreja de Cristo, nem a ajudam com suas orações, se é que oram. Curiosidade semelhante é vista em muitos que desejam conhecer os segredos das outras pessoas que não lhes fariam bem algum saber, e que estudam as ações e propósitos das pessoas não para corrigi-las ou fazer-lhe bem, mas para conhecê-las e pensar e desvanear com prazer a respeito delas, quando sozinhos. Isso é curiosidade e é propriamente uma vaidade da faculdade pensante, a qual é principalmente agradada. E é realmente um grande pecado quando grande parte dos pensamentos mais agradáveis das pessoas é sobre coisas que não lhe dizem respeito, pois as coisas que deveríamos conhecer e que realmente nos dizem respeito são suficientes para preencher sozinhas todos os nossos pensamentos. Nem teremos algum restante para poupar. Os pensamentos são coisas preciosas, os frutos imediatos e brotos de uma natureza imortal. Deus nos deu o poder de forjá-los e de concentrá-los em coisas que dizem respeito ao nosso bem, ao de nosso próximo ou à sua própria glória. Gastá-los à toa, portanto, é o maior desperdício do mundo. Examine que grão você colocou para moer, pois Deus requererá a taxa de todos eles. Ao que cuida em fazê-lo mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Provérbios 24, verso 8. Nem sempre é o que está a fazer o mal, mas aquele que o planeja, pois assim ele o agrava, pois se cada pensamento é pecado, então a combinação e conspiração de pensamentos ímpios é muito mais pecado. Quarto ponto. Há uma vaidade pior que essa que é intimada em Romanos capítulo 13, versículo 14. Nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Significa projetar desejos pecaminosos, pois os pensamentos são os fornecedores de nosso desejo e se responsabilizam por sua provisão. São eles que vão em busca dos melhores mercados, das melhores oportunidades para qualquer tipo de pecado, das melhores barganhas por crédito, por promoções, por riquezas. Por exemplo, uma pessoa quer se tornar poderosa, seus pensamentos estudam a arte do poder. As pessoas projetam sua própria escada para ascender, inventam meios de como prosseguir, embora com frequência adquiram no processo, como Amã, sua própria forca. Se querem enriquecer, o que elas estudam? Todas as facturas e truques nas cartas, se assim posso dizer. Ou seja, todos os truques astutos do mundo, todos os caminhos da opressão,
defraudando, indo além de seu irmão, para prosseguir coisas nas suas transações, para que sejam elas as vencedoras e os que a negociam com elas, os perdedores. Isaías diz que as armas do fraudulento são más, ele maquina intrigas para arruinar os pobres. Isaías 32, verso 7. Uma pessoa quer neutralizar um oponente que está em seu caminho e que atrapalha sua reputação? Ela cavará e escavará com seus pensamentos, suas máquinas de noite, cavará um buraco muito profundo, como diz a Escritura, e lá esconderá sua intenção, somente para destruir seu desafeto no final, e de tal maneira que este sequer saberá quem o feriu. E isso é pior que tudo que foi dito antes, essa maldade estudada e projetada. Quanto mais projeto há no pecado, pior ele é. Portanto, o que mais se objeta contra Davi é suas ações contra Urias, e não tanto contra Batseba, pois contra aquele que ele usou de astúcia, ele dominou seus pensamentos quanto à questão, mas no caso de Batseba, os seus pensamentos o dominaram. Quinto ponto, a vaidade também se mostra em representar os pecados, ou fazê-los atuar em nossos pensamentos e imaginações, personificando pela imaginação prazeres que no momento não desfrutamos realmente, simulando e imaginando a nós mesmos realizando práticas pecaminosas que não temos a oportunidade de realizar exteriormente. Os teólogos chamam isso de impiedade especulativa, que essa ação está no poder da imaginação, é evidente pelos nossos sonhos. Quando a imaginação se encarrega do papel principal e quando, para iludir ao que diz o profeta, nos faz crer que comemos quando estamos famintos e bebemos quando nossas almas estão sedentas. Isaías capítulo 29, verso 8. Mas não quero falar desse poder e corrupção como é o caso dos sonhos. Seria bom se, como o apóstolo fala da embriaguez, essa impiedade especulativa ocorresse apenas à noite. Mas afeições corrompidas e desordenadas lançam as pessoas nesses sonhos durante o dia, quando estão acordadas. Ocorre então, para emprestar a expressão do apóstolo, sonhos imundos, Judas 9, que degradam a carne, mesmo quando acordados. Quando os desejos pecaminosos dessas pessoas querem ter o que fazer, a fantasia delas ergue em um palco e ela põe em ação suas imaginações e pensamentos para entreter seus desejos imundos e impuros como shows e exibições por elas fabricadas. Assim, a razão e a intenção de suas mentes sentar-se como espectadoras o tempo todo para assistir com prazer até que interiormente ponham seus próprios desejos impuros, projetos ambiciosos ou qualquer outra coisa que tenham em mente e realizar para atuar. Tão vão e vazio é o coração do homem, tão impacientes são nossos desejos e luxúrias, quando seus prazeres são interrompidos quanto à pecaminosidade e corrupção. Primeiro, eles se mostram vão e vazio quando se pensa em todos os prazeres do pecado, mesmo quando são plena, sólida, real e substancialmente desfrutados. Não passam de sombras, uma mera capa e figura, como o apóstolo chama ao mundo. É a opinião da imaginação que passa esse verniz de bondade que não se encontra verdadeiramente sobre eles. Daí que a pomba de Agripa e Berenice é denominada polifantasia, mas esse gozo especulativo dos prazeres apenas na imaginação, essa autoindulgência como os meros pensamentos e imaginações, isso é apenas sombra de sombras, que a alma como abraça e cometa adultério com nuvens, é uma vaidade que ultrapassa todas as vaidades, que nos faz mais fúteis de todas as outras criaturas, as quais, ainda que estejam sujeitas à vaidade, não estão a vaidades desse tipo. Segundo, isso mostra como nossos desejos são impacientes quando são impedidos ou interrompidos em seus prazeres. A alma é tão cobiçosa que, quando se nega ou se impede o coração de desfrutar das coisas que deseja, e quando lhe falta meios ou oportunidades de agir com suas luxúrias, ela desfrutará ao menos na imaginação. E nesse meio tempo colocará a imaginação para entreter a mente com imagem vazia dos prazeres criados em seus próprios pensamentos. Terceiro, desse modo os pensamentos se mostram extremamente pecaminosos e corruptos. Um ato exterior de pecado é como o ato de prostituição com a criatura, quando realmente desfrutado. Mas esse ato de que estamos falando
É como um incesto quando desgradamos nossas almas e espírito nessas imaginações e imagens que são geradas em nossas fantasias, sendo filhas de nosso próprio coração. Contudo, meus irmãos, a mente humana está cheia desses deleites especulativos, dessas representações pecaminosas, como pode ser visto em muitos exemplos. Primeiro, olhe que confortos as pessoas têm no presente em suas posses e no que está a sua ordem. As pessoas amam ficar sozinhas para examinar e pensar sobre suas excelências ou dotes, e quando estão impedidas de desfrutá-lo, elas contudo ficarão repetidas vezes recontando e projetando, dando relatos de sua felicidade nessas coisas, aplaudindo seus próprios corações nessas coisas. Como pessoas ricas que amam o dinheiro, amam contemplá-lo e falar sobre ele. Também aquelas amam dar um relato dos confortos e privilégios que desfrutam e que faltam aos outros. Falam sobre como são ricas e importantes e como excedem os outros em inteligência e assim por diante. Contudo, o precioso tempo de nossos pensamentos se esvai dessa forma. É como aquele homem no Evangelho que tem um registro contábil em seu coração. Alma, tens muitos bens para muitos anos. Faz um inventário de suas honras e bens. Fale de toda a glória de sua riqueza e de todas as coisas sobre as quais o rei o promoverá. Também Nabucodonosor, como parece, estava andando sozinho e falando consigo mesmo, como um tolo, dizendo: não é esta grande Babel que eu construí com a força do meu poder para a glória da minha majestade? E como fazem com relação aos confortos que desfrutam, também o fazem com relação à sua excelência, como sua erudição, sabedoria e inteligência. As pessoas adoram ficar contemplando essas coisas no espelho de sua própria especulação. Como pessoas de rosto bonito amam olhar-se com frequência e por um longo tempo no espelho. Essas coisas surgem da jactância que há nas pessoas, que têm como objetivo manter sua felicidade renovada e continua a seus olhos. Esses pensamentos, quando não surgem no coração como ação de graça a Deus e não são usados com esse bom propósito, não passam de abanos do orgulho. São vãos e abomináveis aos olhos de Deus, como é evidente pela forma como ele lidou com os casos acima mencionados. Para um ele diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Enquanto a palavra estava em sua boca, ele o ataca com a loucura e a animalidade. E Amã, vocês sabem, era como um muro que incha antes de quebrar-se e partisse em ruína e decomposição. Segundo, esse gozo especulativo dos prazeres e essa representação dos pecados na imaginação se exibem em relação às coisas futuras. Essas coisas, quando as temos em vista ou quando há esperança nos pensamentos das pessoas de adiantarem-se para encontrá-las, com quanto contentamento seus pensamentos acariciam seus desejos. Isso apenas com base em vãs promessas, expectativas antecipadas de usufruir de coisas que estão no terreno das possibilidades. Era assim com aqueles relatados Isaías, que traziam seus corações para a altura mais elevada de diversão. Em meio à bebida, visto que seus corações pensavam e lhe prometiam que o dia de amanhã será como este e ainda mais abundante. Isaías capítulo 56, verso 12. Isso também aqueles que dizem a si mesmo: iremos a tal cidade e ficaremos lá por um ano e teremos lucro. Tiago capítulo 4, versículo 13. E essa promessa e os pensamentos antecipados a respeito dela os alimenta e mantém seu coração confortável. Quando as pessoas se levantam pela manhã, começam a prever com muito deleite que prazeres carnais elas têm o direito e a promessa para aquele dia ou semana. Coisas como sair com companheiros para se divertir, participar de uma jornada agradável, desfrutar da satisfação de determinado desejo pecaminoso, ouvir determinada notícia. Assim como os piedosos vivem pela fé nas promessas de Deus, e por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito. Isaías capítulo 38, verso 16. Diz o rei Ezequias, ou seja, por aquilo que Deus falou. Também as pessoas carnais vivem com demasiada confiança nas promessas de seus próprios corações e em seus pensamentos antecipados, pois essas promessas vãs acabam sendo reduzidas a pensamentos vãos, como diz o salmista. O seu pensamento íntimo é a que suas casas serão perpétuas. Salmo 49, verso 11. E esse pensamento lhe agrada.
Que prazer há nisso, que tanto interesse a alguém, senão que ele primeiro desfrute dessas coisas em privado, nos seus próprios pensamentos? E assim as pessoas totalmente tomam suas próprias palavras e promessas, e no seu fim serão insensatas, como fala Jeremias. Em seus pensamentos eles depositam confiança antecipada nos prazeres que devem desfrutar, assim como os pendulários fazem com sua renda, ou os herdeiros com sua herança, antes que sequer atenham a idade para fazer uso da sua propriedade. Quando eles vêm a desfrutar de fato dos prazeres pelas quais esperaram, ou se mostram como sonhadores aludidos por Isaías capítulo 29, verso 8, que descobrem que suas almas estão vazias, ou que desfrutam que esta tão abaixo de sua expectativa, tão secos, que não veem nada neles, provando assim que havia mais em sua imaginação do que há na realidade. Isso surge da vastidão da cupidez do desejo humano, que é a causa dessa situação, pois ela os faz engolir tudo de uma só vez. Abacuque diz que, alargando seus desejos como um inferno, ele ajunta todas as nações, ele as engole em seus pensamentos. Abacuque capítulo 2, verso 5. Assim, um acadêmico ambicioso age com todas as nomeações às quais aspira. Terceiro, essa impiedade especulativa é exercida de igual forma com relação às coisas passadas, em rememorá-las, isto é, em fazer reviver em nossos pensamentos o prazer de ações pecaminosas passadas. Isso ocorre quando a mente revisa as passagens e circunstâncias do mesmo pecado, há muito tempo cometido, com um deleite novo e fresco, quando as pessoas invocam suas ações mortas, há muito enterradas, semelhança de quando foram cometidas e confereciam com elas, como a feitiçaria e Saul fizeram com Satanás na forma de Samuel, ao passo que deveriam traçar uma linha nelas e apagá-las através da fé no sangue de Cristo. Elas antes as copiam e escrevem novamente em seus pensamentos com o mesmo contentamento. Assim é que uma pessoa impura pode examinar e rever cada circunstância passada em determinado ato cometido com alguma pessoa. Assim, um erudito cheio de vanglória repete em seus pensamentos uma de suas eminentes realizações, com todas as passagens que foram as mais elegantes. Assim, os homens ruminam cada discurso de recomendação que outros fizeram ao seu respeito. É verdade que mesmo um bom coração repete as coisas boas ouvidas ou lidas, com a lembrança de como foram rápidos em aprender essa ou aquela passagem e que afeições os aqueceram quando as ouviram. O homem piedoso recorda com conforto as ações de uma vida bem vivida, como fez Ezequias. Senhor, tenho andado diante de ti com um coração perfeito. Nisso eles atiçam e provocam seus corações para emularem uma postura semelhante. Mas os ímpios, ao contrário, costumam recordar e reviver os momentos pecaminosos, mais prazerosos de suas vidas, para sugar a nova doçura deles. Nada serve de mais argumento da dureza ou impiedade do coração, nem nada provoca mais a Deus que isso. Pois, primeiro, isso denuncia grande impiedade de coração, impiedade tal que, quando é rotineiro, que o coração age assim, não há como ser compatível com a graça, pois em Romanos capítulo 6, versículo 21, o apóstolo mostra que um bom coração não costuma repetir esse furto de ações pecaminosas passadas. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Os santos não colhem nem deitilam nada dessas flores, senão vergonha e dor e triste lembrança. Quando Efraim lembrou-se de seus pecados, ele se envergonhou e se arrependeu. E acaso você pode, em seus pensamentos, colher uma nova colheita em milho de prazer dessas coisas repetidas vezes? Segundo, isso denuncia muita dureza de coração, não havendo nada mais que se opõe à verdade e à prática do arrependimento, cujo fundamento é chamar a mente e o pecado com vergonha e dor, e relembrá-lo com muita mais tristeza do que houve prazer ao cometê-lo. A atitude apropriada é odiar a aparência do pecado e inflamar o coração com zelo e vingança contra ele. Nisso provocamos Deus desmedidamente. Nossos corações se encharcam em nova culpa. Defendemos e embelezamos nossa conduta anterior. Ainda mais, ao lembrá-lo com prazer, provocamos Deus a lembrar-lhes com mais ódio do pecado e a enviar novas pragas contra ele. Esse mesmo Deus que, se nos lembrarmos do pecado com tristeza,
dele não se lembrará. Nisso mostramos que nos deleitamos em inflamar as feridas que causamos a Cristo. Ver os pecados dos outros com prazer é pior que cometê-los, mas muito pior é ver e reviver nosso próprio pecado com um novo deleite. Portanto, saiba que por mais que você se deleite em repetir para si mesmo seus pecados antigos, no inferno nada o atormentará mais do que a lembrança deles. Cada circunstância em cada pecado será então como um punhal no seu coração. Essa era a tarefa e o estudo do rico no inferno. Lembra-se das boas coisas que recebera. Lucas capítulo 16, versículo 25. E de seus pecados cometidos ao desprezá-las. Enquanto que os piedosos nessa questão devem possuir os pecados da sua juventude com horror, como Jó, e tê-los sempre diante de si como Davi. Como os ímpios ficarão continuamente aterrorizados com esses pecados no inferno, pecados cujo castigo em grande parte nos é apresentado no Salmo 50, verso 21, porei todo à tua vista. A quarta coisa em que a vaidade especulativa se exibe é nos pecados representados com base em meras suposições imaginárias. As pessoas simulam, imaginam e arriscam suposições em seus próprios pensamentos. Primeiro, a respeito do que gostariam de ser e depois do que gostariam de fazer. Elas criam para si mesmas paraísos de tolos e andam para cima e para baixo neles. Ficam imaginando que prazeres teriam se tivessem dinheiro o suficiente, se estivessem em tais posições de honra, como se conduziriam. Vejam o que Absalão disse: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para lhe fizesse justiça. 2 Samuel capítulo 15, versículo 4. Fazem isso com tamanho prazer, quase que com o mesmo prazer que aqueles que realmente desfrutam dessas coisas. Talvez esse seja o sentido do Salmo 50, verso 18, onde se diz que o hipócrita que exteriormente se abstém de pecados grosseiros se compraz no ladrão e os adúlteros se associa. Ou seja, em seu coração e imaginação, ele se fantasia na companhia deles e deseja fazer o que eles fazem. Veja, por exemplo, alguém que é naturalmente ambicioso, a quem a natureza, a inteligência e a educação apenas transformaram em um espinheiro que nunca reinará sobre as árvores, e o fixaram em uma esfera inferior, tão incapaz de elevar-se ou crescer como a terra o é de se tornar uma estrela no céu. Contudo, se ele engrandecerá em seu próprio coração, imaginando-se e supondo-se alguém importante, representando-se como um grande homem, erige um trono, senta-se nele e pensa consigo mesmo que o fará na condição de rei ou de grande homem. Pense ainda em um homem que seja impuro, mas já envelhecido, uma árvore seca que já não possa satisfazer seus desejos pecaminosos como antes. Contudo, os seus pensamentos suspiram o que lhe falta em força ou oportunidade, e ele se transforma em seu próprio coração em uma cafetina, um bordel, uma meretriz, um devasso e coisa semelhante. Também alguém que seja naturalmente devasso ama os prazeres, mas lhe falta meios para obtê-lo. Contudo, suas inclinações se satisfarão com os pensamentos de quaisquer misturas e composições de prazeres que puder ter. Ele criará para si um menu e a maneira de preparo. Se tivesse um prato de prazeres, ficaria a imaginar os ingredientes que colocaria nele. Da mesma forma, uma pessoa que é vingativa, mas a quem falta coragem, não deixa de se agradar com pensamentos e desejos vingativos, e fará invectivas e diálogos severos contra aqueles quem odeia na sua ausência. Um apaixonado em sua fantasia cortejará sua amada ainda que ausente. Pela sua imaginação a fará presente e criará discursos preparados e solenes para ela. Resumindo, seja lá quais forem as inclinações e disposições das pessoas, ainda que as impossibilidades e improbabilidades de obterem o que desejam sejam as maiores, contudo em sua fantasia e imaginações descobrir-se-á o que desejam. As pessoas desenharão os mapas de seus desejos, calculando suas próprias inclinações, selecionarão a condição de vida que preenche seus corações, e com isso elas se deleitam.
e não há modo mais certo de conhecer a inclinação natural de uma pessoa do que dessa maneira. Primeiro, isso contudo não deixa de ser uma tolice tão grande quanto qualquer outra, uma imitação de crianças, pois não é infantil fazer tortas de marionetes de argila, e não é infantil agir como meninas que imitam jovens e senhoras? Contudo, essa infantilidade encontra-se no coração das pessoas. Segundo ponto, não deixa de ser também uma vaidade, porque a pessoa põe seu coração naquilo que não existe. As coisas em si não significariam nada, mesmo se alguém as tivesse, conforme Provérbios capítulo 23, verso 5. Mas agradam-se com suposições e é ainda pior. Terceiro ponto, isso demonstra o maior descontrole de mente que se possa imaginar, quando as pessoas em seus pensamentos se colocarão em uma outra circunstância para a qual Deus nunca a ordenou.